Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil! O ICL Urgente começa agora às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. O dia seguinte do ataque mais violento ao Brasil, um ataque estrangeiro mais violento desde o golpe de 64. Vamos falar sobre isso agora. Vamos falar programa inteiro dedicado às reações a esse ataque promovido pela família Bolsonaro em aliança com Washington. Esse é o nosso grande tema nesta quinta-feira. Eu dou boa tarde a você, eu dou boa tarde também a Laura, que está na nossa redação com a atualização de notícias. Tudo bom, Laura? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e para quem está nos escutando pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Pois é, boa tarde para todas e todos. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita, que se dizia patriota, tirou a máscara e assumiu completamente a vira-latice. São os vira-latas de Bolsonaro. Ministros do Supremo Tribunal Federal acreditam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está criando as condições para que Jair Bolsonaro fuja do Brasil para não ser preso. Talvez até se escondendo na embaixada dos Estados Unidos, lá em Brasília. A fuga aconteceria após concessão de um asilo político a Bolsonaro, sob o argumento de que sofre perseguição no Brasil. Por isso, esta carta do Trump vai ajudando a construir a narrativa. A informação é da Mônica Bergamo, está aqui na tela. A STF acredita que Trump prepara a fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos. Informação da colunista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. E a Laura Couto tem mais detalhes sobre essa primeira repercussão do ataque de Trump ao Brasil. Laura. Rodrigo, eu trouxe aqui alguns comportamentos do Bolsonaro, do Trump e dos aliados que levaram os ministros do STF a chegarem nessa conclusão de que a fuga pode estar sendo articulada. O primeiro é que os magistrados do STF receberam a informação de que o Bolsonaro está em pânico com a possibilidade de ser preso. A segunda informação que eles juntaram é que o Trump citou no post dele ontem a suposta perseguição ao ex-presidente, somado a isso o fato de que o Eduardo Bolsonaro se diz um exilado político nos Estados Unidos. O Bolsonaro também, um outro fato importante, o Bolsonaro ele dormiu por 2 noites na Embaixada da Hungria quando ele teve o passaporte apreendido, a Hungria que é um país aliado aí do Bolsonaro. E em quinto lugar, o Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em 2022, depois de perder as eleições, alegando que teve um pressentimento de que poderia ter algo errado, algum problema no Brasil. Só que, além disso, entretanto, os aliados do ex-presidente Bolsonaro afirmaram à coluna da Mônica Bergamo que a saída do Brasil não está nos planos do Bolsonaro. Eles disseram, esse negócio do presidente sair do Brasil tem 0 chance, Rodrigo. Laura, ninguém acredita nisso. Todo mundo jurídico trabalhando com a hipótese de fuga de Jair Bolsonaro. Isso entrou definitivamente no radar. E você citou aí, já tinha entrado no radar quando ele passa 2 noites lá na Hungria, na Embaixada da Hungria em Brasília, quando ele foge para não dar posse para o Lula e diz que tinha pressentimentos ruins. Ele sabe o que ele fez. E ele sabe que, pelo que fez, ele deveria parar na cadeia. Bom, de acordo com uma apuração do jornalista Kleber Lourenço, aqui do ICL Notícias, a carta de Trump também provocou reações no meio jurídico brasileiro. Então, a Laura trouxe o bastidor do que rola lá no STF, mas também juristas importantes ouvidos pelo jornalista Kleber Lourenço. Os juristas apontam para acusações de sabotagem, crime de lesa pátria e até a possibilidade de que Bolsonaro tenha que sofrer algum tipo de medida cautelar para evitar a eventual fuga que está sendo planejada ou evitar que eles continuem obstruindo a justiça, porque o Bolsonaro, mantendo o filho em Washington, inclusive financeiramente, está ajudando a obstruir o trabalho da justiça brasileira em conluio com uma potência estrangeira. O jurista Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas, disse que a participação de Eduardo na articulação, abre aspas, é crime de lesa pátria com a confissão assinada. Repito, está aqui na matéria do ICL. É crime de lesa pátria com confissão assinada o que fez e o que segue a fazer Eduardo Bolsonaro como um agente estrangeiro lá em Washington. Já o jurista Pedro Serrano advertiu que medidas cautelares extremas, como prisão preventiva, devem ser adotadas apenas em situações realmente
excepcionais. E aí sou eu falando, estamos diante de uma situação excepcional. Vamos relembrar rapidinho, eu sei que a maioria do nosso público aqui, da nossa comunidade, já acompanhou, mas para quem por acaso não prestou atenção nos detalhes, vamos relembrar. Na tarde de ontem, feriado em São Paulo, né? Então algumas pessoas estavam longe do noticiário, só em São Paulo, feriado da derrota de 32, mas enfim, na tarde de ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao presidente Lula comunicando que vai elevar em 50% as tarifas sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. No documento, Trump justificou o aumento da tarifa por conta da suposta perseguição política que o ex-presidente Bolsonaro estaria sofrendo no Brasil. Vamos ver, vamos colocar aqui na tela e ver o que disse o Trump nesta carta. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva. Prezado senhor presidente, a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Esse é o trecho da carta, que tinha outros pontos, mas é o trecho que nós destacamos aqui, né? Com isso, o Trump alega perseguição política e diz que, por conta disso, o Brasil vai ser penalizado com uma tarifa de 50% sobre os seus produtos. Segundo Trump, a medida vai entrar em vigor em 1º de agosto de 2025. Então, ele também joga na mesa, ele muitas vezes faz isso. Anuncia, mas diz que vai entrar em vigor só daqui a um tempo, e nesse meio do caminho, quem sabe, negocia alguma coisa e aparece como aquele que cria o problema para depois vender a solução. O presidente Lula rapidamente respondeu. Laura Couto conta pra gente de que maneira Lula respondeu a esse ataque contra a soberania brasileira. Laura. Bom, Rodrigo, primeiro de tudo, o presidente Lula mandou devolver a carta assinada pelo Donald Trump. Depois, em uma publicação nas redes sociais, Lula afirmou que qualquer medida unilateral vai ser respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. O presidente completou que o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não vai aceitar ser tutelado por ninguém e que a soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são valores que orientam a nossa relação com o mundo. O Lula ainda destacou que o julgamento dos envolvidos na trama golpista é responsabilidade exclusiva da justiça brasileira e não está sujeito a interferências externas, Rodrigo. É evidente que o Trump sabe disso, né, Laura? Porque ele cobra do Lula. Esse processo precisa ser paralisado imediatamente. O Lula é presidente, é do poder executivo. O Trump sabe que existe separação de poderes, mas ele está jogando na confusão. E, curiosamente, ele diz que o Bolsonaro é perseguido, mas o Bolsonaro, quando teve frente a frente com o Alexandre de Moraes, convidou o Alexandre de Moraes para ser o vice. Ué, perseguido? Brincou com o Alexandre de Moraes? Em vez de aproveitar o julgamento para fazer essa denúncia, ele se esconde atrás do valentão da rua, que é o Trump. O Bolsonaro é o típico covarde, não compra as brigas sozinho. Se esconde atrás do valentão da rua, que é o Donald Trump, para ver se escapa da prisão, mas a situação dele cada vez mais complicada. Nas redes sociais, a maioria absoluta das postagens critica as tarifas impostas pelo Trump e critica duramente a submissão dos bolsonaristas. De acordo com o analista de redes Pedro Barciela, que atua aqui junto ao ICL, a mobilização bolsonarista até tentou dominar as conversações sobre o tema num primeiro momento, mas sem sucesso. Apenas de 12% a 28%, a depender da plataforma, apoiaram Bolsonaro e o seu aliado Trump. Então presta atenção, o levantamento feito pelo Pedro Barciela. Entre 12% e 28% das postagens apoiaram o trumpismo em aliança com os vira-latas bolsonaristas. Por outro lado, nas últimas horas, todo o movimento aí das redes está centrado nas críticas às taxas, nas críticas ao comportamento da extrema-direita, especialmente Eduardo Bolsonaro, e ao viralatismo dos bolsonaristas. Entre 62% e 78% das ocorrências exigem reciprocidade, uma resposta brasileira ao ataque de Trump. Criticam o crime de lesa pátria e evocam o nacionalismo como elemento em disputa contra o governo Donald Trump e os seus apoiadores que se diziam patriotas, mas batem continência para a bandeira dos Estados Unidos e se aliam com a potência estrangeira contra os interesses do Brasil. Laura, tem alguns exemplos, né, dessas reações e dos memes que surgiram nas redes
com críticas aí aos bolsonaristas. Laura. Rodrigo, esse anúncio do Donald Trump também incentivou a criatividade dos brasileiros aí nas redes sociais. Eu trouxe aqui algumas postagens de memes que os brasileiros colocaram. Vamos mostrar aí na tela, pessoal? Vou ler aqui o primeiro. Espalhe para todo mundo. A culpa pelo tarifaço de 50% de Trump contra o Brasil é da família Bolsonaro e da extrema-direita. Respeita o Brasil, país soberano, traidores da pátria, o Brasil é dos brasileiros. Uma outra postagem aqui, o Trump descobrindo que o Brasil não tem mais um presidente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Uma outra postagem aqui, vamos mudar, pessoal. Esse é só o começo da retaliação, babacas, porque ontem o que aconteceu foi que em Washington teve uma chuva muito forte e o pessoal nas redes sociais estava brincando que foi o cacique Cobra Coral que estava mandando aí as chuvas para os Estados Unidos. Uma última postagem aqui que eu trouxe pra gente. Traga uma urna agora, preciso afundar o dedo no 13. Além disso, os brasileiros também invadiram as redes sociais do próprio Donald Trump, que trancou os comentários no Instagram. A gente tem aí um print também dos comentários que os brasileiros fizeram na conta do Donald Trump no Instagram. E as postagens passaram a receber mensagens do Donald Trump como "Deixe o Brasil em paz", "O Brasil soberano" e "O Brasil não é terra sem lei". Até mesmo Lula publicou uma imagem na sua conta oficial do Instagram dizendo que o Brasil é um país soberano. Eu acho que a gente também tem um print para quem está nos acompanhando por vídeo aí. Quem está só nos acompanhando por áudio, né, vale a pena depois voltar, se puder, para assistir esses memes que a Laura separou aqui. Os brasileiros invadem o perfil de Trump após tarifas e o presidente dos Estados Unidos trancou os comentários, como a Laura também acabou de dizer. Eu gostei muito daquela foto dos 4 com o bonézinho do MAGA. Acho que foi a primeira que a Laura mostrou aqui. Se o Vitinho puder mostrar aqui para a gente de novo no telão, rapidinho, essa aqui, ó, né? São os 4 que se dizem patriotas, mas vestiram o bonezinho a favor de punir os brasileiros. Eles estão aliados ao Trump contra o Brasil. Jair Bolsonaro, Make America Great Again. Eduardo Bolsonaro, MAGA, só se for a MAGA patológica. Make America Great Again também, o Tarcísio. E o menino, que não é menino, mas age como menino, Nicolas, Make America Great Again. Eles querem fazer a América do Norte, os Estados Unidos grandes, e atacam o Brasil. Não parou por aí. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro pediu para os seus seguidores agradecerem. É para ajoelhar. Tem que ajoelhar no chão e agradecer Donald Trump pelo tarifaço. Vamos ver o que publicou nas redes sociais no X. O Eduardo Bolsonaro está aqui na tela. Povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Coloque o seu agradecimento ao presidente Donald Trump, né? E aí ele põe ali o endereço do Trump para as pessoas entrarem e agradecerem. Vamos rumo à lei Magnitsky. Thank you. Aí escreve em inglês, thank you, presidente Trump. É um fanfarrão, não deu certo. Tanto é que o Trump teve que fechar os comentários, que só tinha comentário contra ele. Pelo menos os comentários dos brasileiros. Essa lei que o Eduardo Bolsonaro cita aí, se puder colocar de novo, por favor, aqui, essa lei Magnitsky, né? Tem como objetivo sancionar estrangeiros acusados de corrupção e de violar direitos humanos. Quem deveria ser sancionado por essa lei, se é que ela vale para o Brasil, é o Jair Bolsonaro, que atacou direitos humanos, né? É a turma dele que deveria ser sancionada. Mas ele está querendo que o Trump sancione o Alexandre de Moraes. Por enquanto, fizeram um ataque genérico à economia, aos empregos e ao Brasil. É algo muito, muito sério, um bando de vira-lata sem vergonha. Essa turma do bolsonarismo perderam completamente a vergonha. Como se não bastasse o Eduardo, que inclusive escreveu uma carta com aquele outro neto do Figueiredo, escreveu uma carta assinada assim, deputado federal no exílio. Vai para o inferno, Eduardo Bolsonaro. Já está, né, de certa maneira, no inferno. Mas se aprofunda um pouco mais. No exílio, você fugiu e fica aí conspirando contra o Brasil. Segundo, aliás, como se não bastasse o Eduardo Bolsonaro, os bolsonaristas, lá na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, aprovaram ontem uma moção de louvor e regozijo em relação ao Trump. Eu acho que eles deram um tiro no pé. Eles falaram bem para a bolha deles ali, 28%, 30%, mas para fora passaram um atestado de descompromisso total com o Brasil. E isso pode ter selado a derrota da extrema-direita. O requerimento é de autoria do líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. O parlamentar diz que Trump deve ser enaltecido e lembrado, ele está aí na tela, ó, o Sóstenes, como um dos melhores presidentes do mundo. Por outro lado, saindo do bolsonarismo e indo para o centrão, cadê o Hugo Mota?
Cadê o Davi Alcolumbre, que estavam todos assanhados aí para se aliar ao bolsonarismo, para derrotar o Lula? Estão escondidos, estão quietos, estão mudos. Né? Estão mudos. Hoje, estavam mudos ontem. Hoje ainda divulgaram uma nota conjunta, né, de maneira bastante discreta. Mas o Centrão, que estava aliado com o bolsonarismo contra o Lula, agora não sabe o que fazer. Está com a granada na mesa. A granada colocada pela família Bolsonaro sobre a mesa. Nós vamos falar ainda como é que fica toda a articulação deles contra o Lula e para transformar o Tarcísio no candidato da direita limpinha. Como é que fica? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, responsabilizou Lula, num primeiro momento, pela tarifa de 50% anunciada ontem pelo Trump. Nas redes sociais, Tarcísio disse que a responsabilidade é de quem governa. Ele que veste o bonezinho Make America Great Again. Vamos colocar muitas vezes essa imagem. Make America Great Again. Ele disse que Lula colocou a sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. É importante lembrar que o governador foi um dos primeiros a comemorar a vitória de Trump nas eleições nos Estados Unidos. E agora o estado de São Paulo sendo atacado, a produção, os empregos. Laura Couto. Rodrigo, mico total esse bonezinho, né? Não tem nem o que dizer. Mas agora, uma informação importante. Com as novas tarifas do Trump, o estado de São Paulo se vê como mais prejudicado pelo tarifaço entre os outros estados do Brasil. Isso porque o São Paulo é o principal exportador brasileiro para os Estados Unidos, com exportação de aeronaves e equipamentos de engenharia civil, que sozinhos movimentam bilhões de dólares. Em entrevista a jornalistas, o Tarcísio disse hoje que o momento agora é de atuação da diplomacia brasileira e admitiu o impacto negativo na economia de São Paulo por causa das exportações dos produtos. A gente tem um vídeo aí, vamos rodar. O tarifaço é deletério, né? Principalmente para aqueles estados que têm produção industrial de maior valor agregado. E a gente precisa, obviamente, sentar na mesa, deixar de lado as questões ideológicas, deixar de lado as questões políticas, deixar de lado o revanchismo, as narrativas e trabalhar. A gente precisa agora estabelecer uma mesa de negociação. O impacto é negativo, porque, como eu falei, São Paulo é um grande exportador, o maior destino de exportações industriais do estado de São Paulo são os Estados Unidos. Então, obviamente, é deletério, pega empresas importantes, como, por exemplo, a Embraer, que fechou grandes contratos agora recentemente. Então, é algo que a gente tem que resolver. A gente está fazendo a nossa parte, nós já estamos conversando com a embaixada, mas, cara, o esforço diplomático agora cabe ao governo federal e cabe a ele sentar na mesa, negociar e resolver, apontar um caminho, como a diplomacia brasileira sempre fez ao longo da sua história. Só para vocês entenderem, né? O que aconteceu com o Tarcísio? Ele ontem tentou surfar, porque no primeiro momento os bolsonaristas falaram agora é a grande hora. Aí ele botou o bonezinho, metaforicamente falando, atacou Lula e ficou ao lado do Trump. Em 24 horas eles apanharam sem parar nas redes. Aí hoje o Tarcísio aparece e dá essa entrevista dizendo é a hora da diplomacia, veja bem, o São Paulo vai ser prejudicado. Ele só descobriu isso agora? Que a Embraer, que produz aviões em São José dos Campos, vai ser prejudicada? Que os produtores de laranja, de açúcar, de café, de aço, todos prejudicados pelo aliado dele, o Donald Trump? Quem colocou a ideologia em primeiro lugar? O Tarcísio. O Tarcísio. O Tarcísio foi alvo de críticas depois de se manifestar sobre a decisão de Trump. Um dos que criticaram duramente o Tarcísio foi o ministro do empreendedorismo, Márcio França, que já foi governador de São Paulo. Ele fez um vídeo pedindo a renúncia de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo por ter atuado contra os interesses do povo paulista. Vamos ver um trecho da fala de Márcio França. Por isso, o governador de São Paulo, Tarcísio, depois do erro cometido grave de fazer campanhas, loas a favor do americano Donald Trump, e esse americano está prejudicando tanto os produtores de café de São Paulo, de cana-de-açúcar de São Paulo, do álcool, enfim, de todos os nossos produtos, da laranja de São Paulo, que é tão importante. Tarcísio, não precisa fazer araquiri, só renuncia e deixa o Felício Ramute tocar o restante do seu governo. Felício Ramute, que ele cita, é o vice-governador. O Márcio França diz, renuncie. Renuncie porque você defendeu os interesses dos Estados Unidos e prejudicou São Paulo. Olha, o que aconteceu ontem
a gente tem que colocar na perspectiva histórica. Peço um minutinho aqui da atenção de vocês. Ontem o Brasil sofreu o mais grave ataque estrangeiro desde a véspera do golpe de 64, quando os Estados Unidos mandaram os Mariners, as tropas, para o litoral do Nordeste e estavam preparados para desembarcar no Brasil se o Jango não aceitasse o golpe. Se houvesse resistência por parte do Jango e do Brizola, eles invadiriam o Brasil. Desde 64, esse de ontem é o ataque mais grave sofrido pelo Brasil como um país soberano. Temos que colocar nessa perspectiva. Sem precedentes nos últimos 50 anos, o que promoveu Donald Trump com esta mensagem, com esta ameaça, interferindo diretamente no funcionamento das instituições brasileiras. Por outro lado, Donald Trump deu uma bandeira para Lula organizar aquela que pode ser uma frente de resistência nacional na eleição de 2026. O Centrão, por inexperiência do menino Hugo Mota, já tinha dado a bandeira para o Lula dos ricos contra os pobres, da taxação dos ricos. E agora Donald Trump, por arrogância e desconhecimento do que seja hoje o Brasil, oferece uma segunda bandeira ao presidente Lula para liderar esta frente, eu diria uma frente de resistência nacional e democrática. E mais que isso, desorganizou todo o arranjo que havia na direita, unindo Faria Lima, unindo a grande mídia, o Centrão, todos no esforço de enfraquecer Lula e construir a candidatura de Tarcísio. Isso está desmontado desde ontem pela ameaça de Trump. E qual é o maior sinal, o maior sintoma desta crise na aliança da direita em torno de Tarcísio? Primeiro, a fala do Tarcísio voltando atrás hoje. E segundo, surpreendentes editoriais na mídia de direita de São Paulo, que está articulada com os empresários da Faria Lima, criticando Tarcísio, criticando Trump e defendendo o governo brasileiro. Vamos ver o Estadão, hein? Que é o jornal talvez mais conservador do Brasil. A gente tem aqui o editorial do Estadão. Coisa de mafiosos é o título, atacando esta unidade entre bolsonaristas e Trump contra o Brasil. E diz aqui o editorial do Estadão: Trump decidiu castigar o Brasil em razão dos processos movidos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segue o editorial do Estadão. Vamos para a próxima página desse mesmo editorial para a gente trazer um parágrafo surpreendente. O que diz o Estadão? A reação inicial de Lula foi correta. Em postagem nas redes sociais, o presidente brasileiro lembrou que somos um país soberano, que os poderes são independentes e que os processos contra golpistas são de inteira responsabilidade do judiciário, disse o Estadão. Então desfez essa meleca que o Tarcísio tentou ainda organizar num primeiro momento e ainda surfar, mas não deu certo. E por último, diz o Estadão aqui, eu vou trazer um trecho com crítica direta ao Tarcísio de Freitas. Diante disso, diz o jornal Estado de São Paulo, é absolutamente deplorável que ainda haja no Brasil quem defenda Trump, como recentemente fez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vestiu o boné do movimento de Trump, o MAGA, e cumprimentou o presidente americano depois que este fez suas primeiras ameaças ao Brasil. Então, Tarcísio, o amor com a elite paulista pode estar sendo enterrado. A Folha de São Paulo, cujo proprietário é um banqueiro, Luiz Frias, também escreveu um editorial. Olha o que diz o editorial da Folha. Chegou a hora de lideranças como o governador Tarcísio escolherem de que lado estão. Ou bem Tarcísio defende os exportadores paulistas e a soberania brasileira, ou continua posando de joguete de boné de um agressor estrangeiro e da família Bolsonaro, cujo patriotismo de fancaria se dissolve e se transforma em colaboracionismo diante da perspectiva da cadeia. Chamou Bolsonaro de colaboracionista com a agente estrangeira e cobrou o Tarcísio. Então, editoriais da grande mídia detonando Tarcísio de Freitas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu entrevista hoje a um pool de jornalistas e canais progressistas em São Paulo, organizada esta entrevista pelo Centro de Estudos Barão de Itararé, do qual eu tenho orgulho de ser um dos fundadores. E nessa entrevista, o Haddad falou sobre o tema. Separamos aqui um trecho, vamos assistir.
Como eu acredito que o tiro vai sair pela culatra, eu acredito que isso não pode se sustentar. Até porque até a extrema-direita vai ter que reconhecer mais cedo ou mais tarde que deu um enorme tiro no pé, porque está prejudicando o principal estado do país, justamente o estado de São Paulo. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer, que é uma conquista histórica da tecnologia brasileira. E eu penso que, para responder a pergunta sobre o governador errou muito. Porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1822 isso acabou. Então, o que está se pretendendo aqui? Ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político. O Fernando Haddad respondendo a pergunta do jornalista Luiz Carlos Azenha, dizendo que Tarcísio de Freitas age como vassalo, a palavra é essa, vassalo, como é que ele quer ser candidato a presidente do Brasil. Vamos aqui direto para a nossa redação. Laura Couto tem informação urgente. Diga, Laura. Rodrigo, mudando um pouco de assunto, mas informação que saiu agora. O deputado Arthur Lira, relator do projeto de isenção do imposto de renda, ele refez a sua proposta original e decidiu manter a maior parte do texto proposto pelo governo. Ele, inclusive, decidiu manter a alíquota de cobrança de 10% de imposto mínimo para quem ganha a partir de R$1.200.000 por ano. Antes, ele previa uma redução desse imposto. O Lira ainda ampliou a faixa de renda beneficiada pela isenção para R$7.350, para quem ganha até R$7.350, mas um patamar menor. A proposta do governo era de isenção para quem ganha até R$5.000 por mês. Hoje estão isentos para o pagamento de isenção de imposto de renda quem recebe até R$3.036. O próximo passo agora é aprovar o texto na comissão especial da Câmara e nos plenários do Congresso. Rodrigo. Portanto, Laura, importantíssimo. Se o bolsonarismo pretendia amedrontar o governo e trazer o projeto de anistia do Bolsonaro com esta aliança de vassalos com o Donald Trump, deu tiro no pé. E, em vez disso, nós assistimos o Arthur Lira entregando o relatório para colocar em votação a isenção daqueles que ganham até R$5.000 e tendo até uma faixa um pouquinho acima também beneficiada, como explicou aí a Laura. Daqui a pouco no N2 a gente traz todas estas informações. Foi importante ouvir aqui o Fernando Haddad com aquela calma de sempre, mas firme, enfrentando o que chamou de vassalagem. Vassalo é aquele cara que se ajoelha para o senhor feudal. Então, o Tarcísio age como um vassalo, não tem condição de presidir o Brasil um sujeito desse. É um vassalo, um desqualificado, depois de tomar uma atitude dessa. O presidente Lula, atualização importante, o presidente Lula deve fazer um pronunciamento em rede nacional, olha aí, é manchete de agora há pouco, sobre o tarifaço de Trump e sobre esse ataque à soberania brasileira. Ainda não está definida a data e exatamente o conteúdo desse pronunciamento. O governo Lula também decidiu criar um grupo de estudos para reagir, fazer as medidas de reciprocidade, como o Lula qualificou. Entre elas, quebra de patente de remédio de laboratório dos Estados Unidos. Eles querem brincar de colocar taxa nos aviões brasileiros? Vamos quebrar a patente dos remédios e deixar os remédios mais baratos aqui no Brasil, porque se não respeitam a soberania do Brasil, o Brasil pode não respeitar a propriedade dos remédios. Os laboratórios ganham milhões com isso e pode haver quebra de patente desses remédios. É uma das estratégias estudadas por Lula. Rapidinho, a gente não vai ter tempo de mostrar todos aqui, mas houve muita repercussão nos jornais estrangeiros. A gente tem aqui, mas quem quiser ver está lá no ICL Notícias, o Wall Street Journal, trazendo manchetes sobre isso, dominou a capa da imprensa internacional esse ataque sem precedentes a um governo soberano das Américas. É os Estados Unidos atacando a segunda maior economia e uma das maiores economias do mundo e uma das maiores democracias do mundo. Está aí nos principais jornais, Wall Street Journal, Le Monde da França e outros, The Guardian na Inglaterra, El País na Espanha, trazendo destaque sobre isso. E para concluir, o economista norte-americano Paul Krugman, que ganhou o Nobel de Economia, criticou duramente essas tarifas impostas pelo Trump por razões políticas.
em um texto publicado ontem intitulado Programa de Proteção a Ditadores do Trump, Krugman classifica a ação do republicano como maligna e megalomaníaca. Não é nenhum líder comunista falando, é um economista moderado, vencedor do Nobel da Paz, qualificando Trump como ele deve ser qualificado. Maligno, megalomaníaco, com apoio da extrema-direita e da família Bolsonaro. Tem que haver um enfrentamento, a sociedade brasileira tem que se levantar e enfrentar e derrotar esse ataque promovido por Eduardo Bolsonaro, pelo réu e, em pouco tempo, presidiário Jair Bolsonaro e o governo dos Estados Unidos. É muito importante, eu quero agradecer aqui a audiência, durante todo o dia de hoje, uma audiência forte do público que procura notícia e informação aqui no ICL, e dizer para você que o ICL vem revolucionando a educação e o jornalismo nos últimos anos. Chegou a hora da gente ir ainda mais longe. No próximo domingo, dia 27 de julho, não é no próximo então ainda, né? No dia 27 de julho, às 8 da noite, você está convidado para um momento histórico, um evento online, gratuito e inédito, com um pronunciamento especial de Eduardo Moreira. Ele vai anunciar muitas novidades revolucionárias aí para fazer o projeto do ICL avançar ainda mais. Não é um projeto, né? Era um projeto que virou realidade, abrindo as portas de um novo tempo para quem acredita que conhecimento pode transformar vidas. Não perca essa chance, garanta o seu lugar, digitando iclurgente.com.br. Digita iclurgente.com.br, você vai colocar ali o seu e-mail, a turma do ICL vai te avisar no dia. Repito, 27 de julho, um domingo, às 8 da noite, o lançamento do ICL Eterno com Eduardo Moreira. Num dia tão importante para o Brasil, a gente faz esse anúncio. Laura Couto, obrigado pela participação, pela parceria mais uma vez ao vivo. Rodrigo, até amanhã. Até amanhã, Laura. Gabi e Chico Sá chegando aqui para o estúdio. Daqui a pouco eu estou por lá também. Obrigado, gente. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.